Amigos e amigas do canal Homem do Espaço, podcast especial de domingo. Apenas. Amigos e amigas do canal Homem do Espaço, podcast especial de domingo. Apenas áudio, apenas som nesta aula gravada do Homem do Espaço, apenas áudio. Eu estava agora domingo tentando fazer uma live, apenas podcast também, a partir daqui do hotel, mas infelizmente a conexão é muito ruim. Então estou gravando, conforme prometi, estou gravando essa rápida aula hoje de domingo, em áudio e realizando através do YouTube esse podcast. Vamos lá então. Eu vou resumir, para quem não pegou a live picotada, né? Vou resumir o início e dou continuidade apenas repetindo, apenas podcast, apenas com áudio. Então, gente, voltamos ao ano de 1957, 1958, com as primeiras experiências de lançamento de sondas espaciais, as primeiras sondas incipientes, tanto de Estados Unidos quanto de União Soviética. Então, os soviéticos, vindos do grande sucesso do Sputnik 1 e Sputnik 2, eles logo em seguida começaram a desenhar, a designar, a construir e a projetar suas primeiras missões automáticas lunares. Os primeiros 3 veículos espaciais lançados pela União Soviética em direção à Lua não foram batizados com um nome específico logo de início. Então, as sondas espaciais que nós conhecemos como Luna 1, Luna 2 e Luna 3, na época, 1958, 1959, não ganharam esse nome, não tinham esses nomes. Então, a Luna 1, primeiro veículo espacial para deixar a gravidade terrestre, não tinha esse nome. Ela foi chamada, logo em 1959, como o primeiro foguete cósmico, Первый космический ракета, o primeiro foguete cósmico. Foguete, assim, o nome, né? O nome foguete não quer dizer que o foguete inteiro escapou à gravidade terrestre, obviamente. Era só a sonda espacial, mais precisamente o último estágio do foguete e a sonda espacial em forma de bola, em forma de esfera de alumínio, com aproximadamente quase 400 quilos, 360, 380 quilos numa esfera, são aproximadamente aí os seus 70, 80 centímetros, equipada com 4 antenas, constituída de 2 hemisférios aparafusados com um isolante, fechando as 2 seções aparafusadas, pressurizado com nitrogênio, com equipamento de rádio e alguns instrumentos rudimentares de pesquisa científica, sem painéis solares, só com sensores piezoelétricos, 4 antenas e um magnetômetro na extremidade, digamos assim, no hemisfério, né, no polo norte desse hemisfério. Se vocês procurarem na internet, procurem Luna 1. Luna 1, o veículo espacial Luna 1, ou chamado IE-1, IE-2 e IE-2A, eram os 3 primeiros veículos espaciais soviéticos colocados para escapar da gravidade terrestre. Acabaram retroativamente sendo batizados Luna 1, 2 e 3, e estou aqui mencionando, primeiro introduzindo o Luna 1, ou, como eu falei, conhecido logo na época como o primeiro foguete cósmico. O primeiro foguete cósmico, ele não atingiu a Lua, ele não bateu na Lua, ele passou alguns milhares de quilômetros da Lua, ele errou a Lua, passou alguns milhares de quilômetros do nosso satélite natural e se converteu no primeiro planetóide artificial. Então, o primeiro foguete cósmico, lançado pela União Soviética em 1959, não atingiu a Lua, errou a Lua, digamos assim, e converteu-se num planetóide artificial. Primeiras sondas espaciais lançadas para a Lua tinham ou direta ou indiretamente relação com os programas tripulados lunares. É claro que essas primeiras sondas dos anos
fim dos anos 50, não tinham nenhum objetivo diretamente, né? Como estou falando diretamente, para com as missões Apollo, as missões N1, L3, que nem estavam ainda maturadas para justificarem qualquer coisa, mas eram, claro, eram pathfinders, eram abridores, bandeirantes, né? Abridores de caminho, batedores de caminho para as missões espaciais tripuladas que acabariam por acontecer. Os americanos, por seu lado, assistindo o sucesso do primeiro foguete cósmico soviético, foram logo iniciando o seu programa Pioneer, do qual os primeiros lançamentos, os que não davam certo, eram chamados de Thor-Able, e o número Thor-Able era o foguete, o primeiro estágio Thor, com estágios Able na parte de cima. Se vocês procurarem na internet Thor-Able, Thor-Able, Able, Thor-Able, vocês vão encontrar esse foguete, é um primeiro estágio do míssil militar Thor, com os estágios superiores do tipo Able, estágios movidos a combustíveis hipergólicos e, opcionalmente, um estágio superior de combustível sólido. As sondas espaciais, primeiras sondas espaciais americanas, como eu falei, nomeadas Pioneer, das quais a última Pioneer, última espaçonave com esse nome, foi a Pioneer Venus 2, na qual série essa que culminou, apesar de Pioneer Venus 1 e 2 terem sido as últimas com esse nome, o ápice foi a Pioneer 10 e 11, que vocês sabem foram espaçonaves lançadas para os planetas exteriores, já abandonando o sistema solar. Mas o nosso foco são as missões à Lua. Já falei da Luna 1, retroativamente chamada, que na época se chamou Primeiro Foguete Cósmico, Первый космический ракета, e das primeiras sondas americanas Pioneer, que não receberam esse nome porque algumas fracassaram, fins de 1958 e início de 1959. Pioneer 1, 2 e 3 foram experiências fracassadas, lançadas em voo direto, com o objetivo aí de escapar à gravidade terrestre, se possível atingir os espaços circunlunares, mas fracassaram. Pioneer 4, a primeira, com sucesso, abandonou o campo gravitacional terrestre, assim como o Pioneer 5. Os americanos começaram com essas sondas escapando à gravidade terrestre para fazer uma análise do espaço circunterrestre e as cercanias do ambiente lunar, começando assim suas pesquisas do espaço profundo, né? Ao abandonar a superfície terrestre com um veículo espacial. Os russos, após mandarem o Luna 1, enviaram a Luna 2, também retroativamente chamada Luna 2, porque na época, setembro de 1959, ela foi chamada de segundo foguete cósmico. O segundo foguete cósmico, veículo espacial colocado também em trajetória lunar pelo um foguete Vostok, também chamado Luna, né? Como é que é isso? O foguete utilizado para transportar essas sondas espaciais lunares, primeiras sondas antigas da União Soviética para a Lua, era o mesmo R-7A, o mesmo 8K-71PS utilizado para lançar o Sputnik, mais modificado, com estágio superior, o chamado Bloco E, Bloco IE, YE. O Bloco E foi um desenvolvimento para permitir que o foguete R-7A conseguisse lançar uma carga em direção ao escape, a trajetória de escape, a segunda velocidade cósmica, que é os 40.000 km por hora, necessários para que o veículo fuja da gravidade terrestre, se liberte da gravidade terrestre. Então, com a adição do bloco IE, que a gente chama em português o bloco E, a letra E maiúscula, os soviéticos chegaram a mais um modelo de foguete, utilizando o R-7A como os dois primeiros estágios básicos,
e aí acoplando na parte de cima, através daquela junta de treliça, o bloco E, o terceiro, digamos assim, o terceiro estágio, que vocês verão ele muito semelhante ao foguete que lançou a Vostok, só com um adaptador diferente, um sistema de guiagem aperfeiçoado, modificado, para colocar a nave de Yuri Gagarin em órbita alguns anos depois. Então, se vocês observarem o foguete que lançou as Luna 1, 2 e 3, vocês vão ver uma extensa semelhança com o foguete lançador das naves Vostok, porque realmente eram também equipados com o bloco E. Então, a Luna 2, espaçonave essencialmente idêntica à Luna 1, foi colocada em trajetória para acertar a Lua, fazer o choque, impactar a superfície lunar, o que realmente aconteceu, levando à espaçonave um grupo de medalhões printados com o símbolo da União Soviética, com as inscrições da espaçonave, a data e o mês de lançamento, e um desenho representando a trajetória da nave para bater na Lua até o seu impacto na Lua. Lembrando, Luna 2 não recebeu esse nome na época, sendo chamada de Viktoria Kosmichevsky Raketa, segundo foguete cósmico. Enquanto isso, os americanos continuavam com seus primeiros lançamentos para escapar a gravidade terrestre, como eu falei, e já no finzinho dos anos 50, iniciozinho dos anos 60, desenvolveram uma espaçonave chamada Ranger. A Ranger, R-A-N-G-E-R, Ranger. Ranger é aquele guarda americano, digamos aquele policial, né? Aquele policial que a cavalo ele patrulha os condados americanos, né? Também acho que temos Rangers também com carros, etc, né? Mas é aquele policial, é aquele vigilante oficial que conhece o terreno, os terrenos rurais dos Estados Unidos, os condados, etc, né? Então o Ranger era a espaçonave em seguida ao programa Pioneer, que havia sido projetada para descer na Lua. Descer é um eufemismo, né? Na verdade, ela ia impactar na superfície lunar, ela ia bater na superfície lunar. Só que antes disso, ela enviaria imagens de televisão da superfície da Lua pouco antes do impacto. É bom lembrar, gente, que vocês procurarem a Ranger, se vocês colocarem na internet Ranger Lunar Probe NASA, vocês vão encontrar alguns desenhos diferentes da Ranger. Os primeiros modelos do Ranger, vocês vão encontrar a espaçonave com uma forma hexagonal, feita principalmente de magnésio, com uma estrutura de alumínio na parte externa e aço, suportando dois painéis solares, inicialmente painéis solares trapezoidais, com uma antena parabólica feita de uma peneira, de uma mesh, né, de uma malha metálica com foco, com quatro pernas sustentando o foco sobre a antena parabólica de transmissão com a Terra, uma outra antena cônica omnidirecional, e na parte de cima as primeiras Ranger com uma bola de madeira balsa, suportando, enclausurando, né, encapsulando em seu interior instrumentos muito rudimentares científicos, um sismógrafo lá dentro. O objetivo dessa espaçonave era, como eu falei, impactar o solo lunar e liberar essa bola de madeira que se supunha resistiria ao impacto com a superfície lunar e transmitiria a leitura sismológica do seu impacto com a Terra. O detalhe é que nenhuma dessas sondas, primeiras sondas Ranger, construídas pelos americanos com esse objetivo, tiveram sucesso. Outro modelo de Ranger que vocês vão encontrar, modelo mais bem sucedido, era o modelo que efetivamente transmitia as imagens de TV para a Terra. Então vocês vão encontrar outro modelo de Ranger
usando a mesma base hexagonal de magnésio com as persianas de controle térmico em sua periferia, com uma armação de metal na sua periferia também, sustentando painéis solares retangulares, a mesma antena de malha de metal, e na parte de cima uma estrutura cônica de alumínio e magnésio com um corte onde era encaixada um sistema de câmeras Vidicom. Sistema esse de uma boa resolução para a época, que transmitia imagens em frames de TV apontadas em direção à Lua, fazendo um registro dos últimos momentos da sonda antes do impacto lunar. A partir do início dos anos 60, até meados de 1964, etc., se me falha a memória, várias sondas Ranger, inclusive sondas muito bem sucedidas como Ranger em diante 4, 7, 9, foram lançadas e proveram os americanos das primeiras imagens do veículo ao chocar a superfície da Lua. Então a nave espacial, já com as suas câmeras de TV apontando na direção da superfície lunar, e se vocês procurarem na internet, vocês vão ver Ranger Lunar Impact Images. Vocês vão ver imagens das crateras lunares sendo imageadas pelo veículo espacial Ranger antes do impacto lunar. Lembrando, gente, que o segundo foguete cósmico soviético, retroativamente chamado Luna 2, que foi o primeiro veículo a impactar a Lua. Mas os americanos, utilizando as Ranger, foram os primeiros a fazer imagens de close da Lua enquanto um veículo estava impactando. Porém, os soviéticos antes disso, com a Luna 3, também retroativamente chamada, 1959, a Luna 3, ou Estação Interplanetária Automática, Estação Espacial Automática, Международная планетская автоматическая станция, retroativamente chamada Luna 3, foi o primeiro veículo a fotografar o chamado lado oculto, o chamado lado distante, o chamado, entre aspas, lado oculto da Lua, com câmeras de filme, de filmagem, batendo filmes e tendo esse filme revelado e escaneado a bordo da nave espacial. A Luna 3, retroativamente chamada, sempre é bom frisar, a chamada E-2A, o veículo espacial do tipo E-2A, foi, como eu falei, o primeiro a fazer fotografias do lado, entre aspas, o lado oculto, entre aspas, da Lua. As primeiras sondas, o primeiro e segundo foguete cósmico, eram as E2 e a Luna 3, que fez essas fotos do lado oculto da Lua. Era a E2A, um veículo diferente, não era um veículo esférico, era um veículo cilíndrico com domos hemisféricos e painéis solares, com uma abertura de câmera numa das pontas e antenas espalhadas pelo seu corpo. Câmera essa de uma boa resolução e equipada com filme. Os soviéticos, eles não tinham ainda desenvolvido naquela época, 1959, no filme que resistisse à radiação. O que foi que eles fizeram? Eles capturaram um balão espião americano e dentro desse balão havia uma câmera com o suprimento de filmes que seria recuperado pelos americanos com os filmes de fotografia, e eles pegaram esse filme e utilizaram na sua sonda Luna. Então o veículo espacial foi para a Lua com um filme americano, filme de balão de espionagem americano capturado pelos soviéticos. Então, Luna 3, a estação interplanetária, chamada Estação Interplanetária Automática, primeira nave a contornar a Lua, fazer fotografias lunares, escanear, mandar pela Lua, mandar
pelo rádio em direção à Terra essas imagens. A Luna ela acabou se desintegrando na atmosfera terrestre, tá? Essa Luna 3 contornou a Lua, girou, ficou numa órbita que é muito alongada, girando em torno da Terra, e se perdeu na atmosfera terrestre, acabou por reentrar na atmosfera terrestre. Então, os lançamentos soviéticos, os primeiros 3 lançamentos, Luna 1, 2 e 3, como sempre, repetindo, esse nome Luna foi dado retroativamente. Agora, por que foi dado retroativamente? Porque nós receberam os primeiros nomes, primeiro e segundo foguete cósmico e estação espacial automática. Apenas quando os soviéticos desenvolveram o veículo de pouso lunar suave, chamado IE-6, YE-6, foi que eles desenvolveram e se lançaram na tarefa de pousar suavemente uma nave na Lua, de maneira que eles tivessem uma ideia de como seria o solo lunar. Então, o que acontece? Os soviéticos pararam o tempo com os lançamentos lunares a partir de 1959 e 1960, e em 1963 para 64 começaram a lançar essas naves do tipo IE-6. E a primeira nave lançada para tentar pousar na Lua é chamada Luna 4. Aí sim que eles renomearam os 3 primeiros veículos espaciais como Luna 1, 2 e 3, e a nave que eles tentaram lançar primeiro para pousar na Lua com suavidade, a nave Luna 4, renomeando assim as Luna 1, 2 e 3. A Luna 4 tinha um desenho diferente, se vocês colocarem na internet, Luna 9, vocês vão encontrar uma nave muito semelhante às que seriam as Luna 4, 5, 6, 7 e 8. Qual era a configuração dessas naves? Era um módulo orbital, digamos assim, um módulo de cruzeiro e uma cápsula de aterrissagem munida de airbags. O veículo espacial pousava aproximadamente 1.200 quilos, aproximadamente 1.200, 1.300, 1.400 quilos, sendo, como eu falei, composto de um módulo de cruzeiro, chamado módulo orbital, se bem que não era orbital, não era para entrar em órbita lunar, mas era um módulo de cruzeiro, uma nave-mãe, e uma cápsula, como eu falei, equipada com airbags. Esse veículo espacial, IE-6, como eu estou falando, nome genérico IE-6, era destinado a cruzar a distância da Terra à Lua, lançado por um foguete tipo Vostok, por um foguete tipo Molnia, e eu vou explicar que o Molnia, que eu já falei em algumas lives, era um lançador constituído pelo R7A, como primeiro e segundo estágio, e com um chamado bloco I, um terceiro estágio, não mais bloco E como era o do Vostok, mas um bloco I semelhante ao do Soyuz, semelhante ao do Voskhod, semelhante, afinal, ao lançador dos satélites de comunicação Molnia, por isso que recebeu esse nome. E não termina nisso. O bloco I tinha na sua parte superior o chamado bloco L, este sim responsável por escapar à gravidade terrestre, lançando a Luna na direção da Lua. Então temos o foguete Molnia, MOLNIYA, projetado para satélite de comunicações, mas também convertido para lançar as sondas Luna em direção à Lua para tentar um pouso suave. Bom, os russos, como eu falei, lançaram a Luna 4 e a Luna 4 fracassou. Teve um problema técnico, não conseguiu cair na Lua, impactar a Lua. E se não me falha a memória, ela escapou e entrou em órbita solar, convertendo-se em mais um planetóide artificial lunar. Tivemos Luna 5, 6, 7 e 8, algumas se espatifando na superfície lunar, outras se perdendo no espaço profundo, não conseguindo aterrissar. Os russos lançaram suas sondas Luna para pousar na Lua, as chamadas IE-6,
entre 1963 e 1966, sem sucesso. Só obtiveram sucesso com a Luna 9. Nesse meio tempo, eu já expliquei que os americanos começaram a fazer fotografias antes do impacto com as sondas Ranger, com seus 300 e poucos quilos, 400 quilos, com painéis solares e uma antena parabólica e, como eu falei, uma segunda versão com câmeras de televisão. Também estava nos projetos americanos tanto pousar uma nave suavemente na superfície lunar, quanto colocar um satélite em órbita da Lua. Para colocar uma nave pousando suavemente na superfície lunar, eles desenvolveram o programa Surveyor. Surveyor se soletra S-U-R-V-E-Y-O-R. Surveyor significa agrimensor, aquele profissional que vai estudar o solo, né? Vai fazer agrimensura de solo, é um prospector de solos, né? Que vai estudar o solo em determinado lugar. Então, um nome bastante conveniente para uma nave que, equipada com 3 pernas de aterrissagem, uma antena quadrada de transmissão de informações, uma antena de rádio, e um painel solar no mesmo mastro dessa antena, perfazendo uma estrutura aberta com equipamentos e instrumentos na sua parte externa. Então, a Surveyor, lançada por foguetes Atlas Centaur, Atlas Centauro, foram lançadas pelos americanos em várias tentativas, Surveyor 1 até Surveyor 7, lançadas para fazer um pouso suave na superfície lunar. Um sucesso com algumas dessas espaçonaves, algumas tiveram problemas, por exemplo, Surveyor 3, espaçonave bem sucedida, pousou na Lua, e depois as outras tivemos sucesso com Surveyor até a Surveyor 7. Vocês vão encontrar o Apollo 12, os astronautas do Apollo 12 pousaram do lado de uma Surveyor, tá? Se vocês colocarem na internet Apollo 12, Surveyor, vocês vão encontrar o astronauta, ele chegando perto da nave espacial, pousada na Lua, inclusive retirando parte do seu hardware para transportar de volta para a Terra para análise. Eles, se não me engano, eles retiraram uma câmera de televisão, desencaixaram uma câmera de televisão e a transportaram de volta para o módulo lunar e retornaram com essa câmera da nave automática pousada na Lua para estudos. Então, não esqueçam, nave americana destinada a pousar na Lua, a Surveyor, uma espaçonave que vocês vão procurar na internet, vocês vão achar uma nave espacial construída, toda uma estrutura trípode de alumínio, com tubos de alumínio e pernas de aterrissagem terminadas em sapatas circulares, pratos, em estrutura de favo de mel de alumínio, com um mastro central suportando uma antena e um painel solar. É a espaçonave Surveyor. Ao mesmo tempo, eu falei para vocês que os americanos tinham o projeto de colocar um satélite em órbita lunar para fazer as fotografias de levantamento visual para a escolha dos melhores locais para pouso da nave Apollo. Então, continuando esse programa, eles lançaram os veículos chamados Lunar Orbiter, os chamados orbitadores lunares, lançados por veículos Atlas Agena, para colocar estas sondas espaciais de seus aproximadamente 500 quilos aproximadamente, em órbita lunar. E no veículo, se vocês procurarem o Lunar Orbiter, LO Lunar Orbiter, vocês vão encontrar fotografias de um veículo que é em formato de 4 pétalas retangulares de painéis solares, sustentadas por uma estrutura aberta de magnésio e alumínio, praticamente uma estrutura em forma que lembra um cone, tá? Uma pirâmide. Na parte superior, um motor de correção orbital, entrada em órbita, com uma tubeira, 4 quadrantes de tubeiras de controle e grupo
tipos de tanques de propelente na parte superior. Na parte do meio, escondidas atrás da cobertura térmica multicamada flexível, vocês vão encontrar vários desenhos da Lunar Orbiter, até sem a camada de proteção, um grande casulo contendo o sistema de câmeras especiais de alta resolução para fotografias da superfície lunar. Completava o painel, o array de instrumentos, né, o conjunto de instrumentos, as antenas de comunicação em forma de mastro, magnetômetros e etc. Então, nave espacial Lunar Orbiter, destinada a fazer fotografias da superfície lunar a partir da órbita lunar. Americanos, então, tinham, no meio dos anos 60, a Surveyor, para pouso lunar, e a Lunar Orbiter, para entrar em órbita da Lua e bater fotografias. Para escolher o local de pouso do projeto Apollo. O projeto Apollo, gente, teve como auxiliares diretos e indissociáveis o Ranger, o Surveyor e o Lunar Orbiter. Indissociáveis esses programas automáticos. Ao mesmo tempo, gente, os soviéticos não se resumiram só a tentar pousar na Lua com a IE-6. Também eles queriam colocar um satélite em órbita lunar. Então nós vamos chegar ao primeiro sucesso. Antes do Surveyor, os russos pousaram, conseguiram finalmente, depois de várias e várias tentativas, pousar sua primeira IE-6 na superfície da Lua. Em fevereiro de 1966, a chamada Luna 9 pousou na Lua, abrindo seu airbag, depositou uma cápsula de aproximadamente aí seus 70 centímetros de diâmetro, com 4 pétalas de estabilização. Se vocês procurarem na internet Luna 9, Moon Probe Luna 9, Luna 9, vocês vão encontrar a Luna 9 pousada na Lua. É tipo uma nave em forma de esfera, com 4 pétalas triangulares arredondadas, aberta na superfície lunar, com 4 antenas e uma câmera de TV na sua parte central superior. Então, a primeira nave a fazer um pouso suave, utilizando o airbag na Lua. O primeiro uso de um airbag para pouso foi o Luna 9. Lembra que eu falei que a Luna 9 tinha um estágio de cruzeiro e uma cápsula. O estágio de cruzeiro fazia a frenagem e a poucos metros de bater na superfície da Lua, a cápsula era ejetada, inflava, antes já havia inflado o airbag, ela era ejetada, caía quicando no solo como uma bola de basquete, o airbag desmontava e a cápsula caía no terreno lunar, abrindo suas pétalas e expondo sua câmera de televisão. Luna 9 pousou com sucesso na Lua. Lunas 10, 11 e 12 foram satélites lunares, onde a cápsula de pouso era substituída por um satélite cilíndrico colocado em órbita da Lua, sendo que nas lunas 11 e 12 o compartimento orbital era diferente. Era um compartimento diferente, a parte de cima era diferente. O módulo de cruzeiro era bastante semelhante ao do Luna 9. Outra nave de pouso suave na Lua foi a Luna 13, outro veículo IE-6, com airbag para pouso, só que com a diferença que tinha, entre outras coisas, 2 câmeras ao invés de uma. Então, Luna 9, pouso suave na Lua, usando airbag. Luna 13, pouso suave na Lua, usando airbag. Lunas 10, 11 e 12, orbitadores lunares. Depois o Luna 14, foi outro orbitador lunar, encerrando o modelo IE-6 por parte dos soviéticos, ainda em 1966 para 1967. A missão dessas lunas, apesar de elas não terem equipamento fotográfico, ou se tiveram não funcionou, era a medição do campo gravitacional lunar, também como parte da preparação para os pousos lunares
do veículo espacial N1L3, destinado a colocar 2 astronautas russos na Lua, o qual eu já comentei numa live explicando, e explicarei outras, explicando o pouso do LK do módulo lunar na superfície da Lua pelos soviéticos. Então paramos na Luna 14. E para encerrar essa primeira introdução, né, às primeiras naves lunares, eu já mencionei as Pioneer, naves lançadas para escapar à gravidade terrestre, passando, às vezes, obrigatoriamente ou não, nas cercanias da Lua. Depois as Ranger, naves americanas para fotografar, transmitir imagens de televisão da queda na Lua. As Surveyor, para pousar na Lua, como efetivamente pousaram algumas na Lua, repetindo, uma delas foi visitada pela nave Apollo 12, e o veículo espacial de órbita lunar, o Lunar Orbiter espaçonave, para fazer fotografias com muito sucesso da superfície da Lua, fotos essas utilizadas para vários mapas lunares utilizados pelos astronautas e pelos engenheiros para projetar os pousos do Apollo. Os soviéticos com o Luna 4 em diante, lembrando que com a Luna 4 eles retroativamente batizaram as 3 naves anteriores como Luna 1, 2 e 3. Daí a nomeação retroativa. A Luna 4 em diante foram as tentativas soviéticas de pouso suave, o qual eu avisei, já falei a vocês que a Luna 9 foi a primeira. Luna 13, segunda nave a pousar suavemente na Lua pelos soviéticos. Lunas 10, 11, 12 e 14 eram orbitadores lunares para estudar a gravidade lunar, o campo gravitacional lunar, para os estudos do pouso lunar tripulado. Os soviéticos, em seguida, projetaram, como parte do seu esforço lunar com a nave L3, para pousar 2 cosmonautas na superfície da Lua, eles desenharam a sonda IE-8, que seria inicialmente uma nave para transportar o carrinho lunar, o JEEP, o Rover Lunokhod, que seria desenhado para levar um astronauta do módulo lunar reserva para o módulo lunar principal, ou do módulo lunar para o módulo lunar reserva, no caso de algum problema. O primeiro voo lunar soviético, como eu já expliquei em outra live, seria realizado com o módulo reserva e um módulo principal para o caso de algum problema. Tanto também o orbitador, seria lançado o orbitador não tripulado, junto com o módulo reserva, e depois a nave espacial tripulada com o módulo lunar principal. Os rovers seriam utilizados, como eu falei nessa live, seriam utilizados para inspecionar a nave espacial pousada, tanto o módulo reserva como o módulo principal, e fazer o transporte, se necessário, do astronauta do principal para o reserva, caso o principal fosse danificado. Outra variação do módulo do veículo IE-8 seria a nave de pouso lunar para recolhimento de amostra. Como os soviéticos perceberam que eles iam perder a chance de pousar uma nave na Lua antes dos americanos, eles rapidamente converteram o seu IE-8 como também transportador de uma nave que pousasse na Lua e depois decolasse uma cápsula de retorno de amostras. Então, ao mesmo tempo em que a Apollo, já tendo concluído os americanos já tendo concluído seus programas Surveyor e Lunar Orbiter, eles lançaram, já aptos a lançar as naves Apollo 8 em torno da Lua, e depois Apollo 10 e 11, sendo que a Apollo 10 foi o treino, e a Apollo 11, primeira nave tripulada a descer na Lua. Os americanos não tiveram mais necessidade, com relação ao projeto Apollo, de lançar mais nenhum veículo não tripulado em direção à Lua. Já os soviéticos, que haviam tentado também um voo circunlunar com a nave espacial L-1, que era uma Soyuz modificada, assim como a nave principal de pouso também era uma Soyuz, eles não conseguiram também
nem fazer um voo circunlunar tripulado antes dos americanos. Não conseguiram. Com a Zonde, com a L-1, não conseguiram. E não mandaram mais sondas automáticas com esse fim de reconhecer terreno. Porém, o Lunokhod, o rover, foi convertido como veículo totalmente automático. Então, a exploração inicial lunar soviética, nessa fase aí, vai se resumir como eu vou explicitar para vocês. Luna 15, nave espacial lançada para retornar amostras da superfície lunar antes do Apollo 11. Infelizmente, a nave fracassou, teve um defeito, espatifou na superfície da Lua, quase nos mesmos dias do pouso do Apollo 11. Depois tivemos a Luna 16, já em 1970, a primeira nave a coletar amostras automaticamente da Lua e trazer de volta à Terra. Uma espaçonave convertida do modelo original que carregaria o rover, o compartimento superior foi convertido para transportar um aparelho de retorno à Terra. Depois a Luna 17 foi lançada com o Lunokhod modificado para voo totalmente automático, foi um sucesso. Procurem que nos canais do Homem do Espaço, no canal do Homem do Espaço, no vídeo, tem alguma menção ao Lunokhod. Luna 18 tentou também recuperar amostras da superfície lunar, só que ela bateu no solo lunar e estragou ao bater no solo lunar. Sofreu danos, não conseguiu retornar à Terra. Depois, Luna 19. A Luna 19 era um aparelho do tipo E8, só que convertido com o Lunokhod na parte de cima, só que era um Lunokhod sem roda. Era só o vaso de pressão, era só o compartimento de instrumentos com equipamentos científicos para a observação da órbita lunar. Era o orbitador. Era o orbitador lunar convertido de uma IE-8 de pouso para, como se fosse um Lunokhod, assemelhava-se muito a um Lunokhod sem rodas, com os equipamentos convertidos apenas para estudo da órbita lunar. Então, Luna 19 orbitador. Depois a Luna 20, também o veículo de retorno lunar, aí sim com sucesso, a Luna 20 pousou na Lua, com uma broca. Ela cavou o solo lunar e retornou para a cápsula de retorno, 300, aproximadamente aí, não chega a 300 gramas de terreno lunar de volta para a Terra, uma cápsula esférica, decolou da superfície lunar em voo balístico e pousou no meio da União Soviética, a exemplo da Luna 16, alguns anos antes. Depois a Luna 21, espaçonave que pousou na Lua, transportando o Lunokhod 2, veículo rover, o segundo Lunokhod, que tem vídeo do Homem do Espaço, até peças de museu, eu mostro bastante. Procurem aí que tem eu descrevendo a missão do Lunokhod 2. Depois tivemos o Luna 22, também veículo orbital, um orbitador convertido para ficar em órbita lunar. Depois a Luna 23, que também pousou na Lua e não conseguiu retornar, sofreu uma falha catastrófica e não emudeceu na superfície lunar, quebrou na superfície lunar. E depois, alguns anos depois do fracasso do Luna 23, os russos finalmente lançaram a Luna 24, em 1976. Foi a última nave de retorno de amostras, aliás, a última das naves espaciais que retornaram a amostra da Terra, das amostras do solo lunar para a Terra, foi a Luna 24, com um sistema muito parecido com a da Luna 16 e a Luna 20, que pousaram na Lua. Então, gente, primeira fase de naves espaciais automáticas se resumiram a isso, encerrando em 1976. Depois, aí já para os anos 90, que nós tivemos uma revisita de outros veículos espaciais,
mas aí com outro motivo, com outra abordagem, não eram mais veículos destinados diretamente a suportar algum tipo de missão tripulada. A primeira fase, então, que eu gostaria que vocês já conhecessem, já tivessem um apanhado geral, foi essa, começando em 1959, com as primeiras espaçonaves soviéticas, e encerrando em 1976, tendo fim os voos do Apollo, em 1972, os soviéticos continuaram com a pesquisa científica na Lua para arrematar o seu projeto, já que o plano de pouso lunar com a nave L3, como eu já expliquei em outras lives, não logrou sucesso e tampouco os voos circunlunares com a nave L1 também não chegaram a ser realizados com tripulação. Primeira fase, então, da exploração lunar com naves automáticas, encerrando em 1976 com a Luna 24. Bom, pessoal, esse foi o podcast introdutório das naves lunares, um painel geral das naves lunares da primeira fase da exploração não tripulada. Depois eu vou fazer um outro podcast, uma outra live, na verdade, com imagens, descrevendo as naves de 1900, as naves, digamos assim, da segunda geração, o segundo período de exploração lunar, que se inicia nos anos 90 e vem até os dias atuais. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês nesse podcast hoje e até a próxima, até o próximo vídeo do Homem do Espaço. Um grande abraço, um beijo e tchau. Amigos e amigas do canal Homem do Espaço, podcast especial de domingo, apenas áudio, apenas som nesta aula gravada do Homem do Espaço, apenas áudio. Eu estava agora domingo tentando fazer uma live, apenas podcast também, a partir daqui do hotel, mas infelizmente a conexão é muito ruim. Então estou gravando, conforme prometi, estou gravando essa rápida aula hoje de domingo, em áudio e realizando através do YouTube esse podcast. Vamos lá, então. Eu vou resumir, para quem não pegou a live picotada, né? Vou resumir o início e dou continuidade apenas, repetindo, apenas podcast, apenas com áudio. Então, gente, voltamos ao ano de 1957, 1958, com as primeiras experiências de lançamento de sondas espaciais, as primeiras sondas incipientes, tanto de Estados Unidos quanto de União Soviética.